Acho que podemos começar, né, Marcelo? Acho que sim, vamos lá. Então tá. Vocês conseguem ver minha tela? O áudio tá bom? O áudio tá bom e eu vejo Sim, sua tá tela. perfeito. Então tá bom. Então, pessoal, boa tarde a todos os participantes. Espero que todos estejam bem aí diante desse cenário um pouco diferente, né? Mas que traz desafios, mas ao mesmo tempo nos traz novas soluções, né? Então, por isso que a gente está promovendo esse webinar aqui junto com o pessoal da F-Secure, que é um grande parceiro aqui da Brasiline. Vai participar da parte da F-Secure o Marcelo Saad e o Vitor Viana. E o propósito aqui desse webinar é a gente falar como a gente consegue proteger as nossas empresas de ataques cibernéticos avançados e persistentes nos dias de hoje, né? A gente vem aí na mídia especializada um aumento grande no número de ataques cibernéticos nessa época de pandemia. Então, é um tema muito relevante, a gente trazendo aqui os nossos experts lá da F-Secure para falar um pouco sobre esse assunto, né? Meu nome é Rafael Domingos, eu sou Account Manager da Brasiline aqui em São Paulo, no nosso escritório comercial, e eu vou falar brevemente um pouco sobre a Brasiline, é sempre importante reforçar um pouco sobre a nossa empresa, sobre a nossa trajetória, e também para aqueles participantes novos que estão conhecendo a Brasiline agora, nesse momento, então vou dar uma passadinha rápida aqui sobre a nossa empresa, e aí em seguida eu passo a bola para o Marcelo para falar sobre a parte técnica aí da F-Secure e a proposta que ele tem para falar sobre proteção de ataques cibernéticos, tá? A Brasiline Perfeito. é uma empresa aí de segurança de TI, né? Nós fornecemos serviços gerenciados na parte de segurança, trabalhamos também com infraestrutura e trabalhamos com cloud, né? Esse é o nosso negócio, né? Não é um chavão, realmente é um negócio, isso é um negócio essencial, independente do core business que você atue, né? A nossa empresa foi fundada em 2003 pelo Clério Almeida. Trabalhamos com as soluções aí que nós informamos na parte de infra, na parte de cloud. E a gente tem como objetivo mesmo que a tecnologia é um meio para melhorar a qualidade de vida das pessoas, das empresas. A gente consegue otimizar negócios. O Clério sempre pontua isso e pontua muito bem. O TI, a área de TI é uma área muito abrangente. Ela não é uma área de core business. Muitas empresas a gente trabalha com diversos tipos de segmentos, né? Na área de educação, na área de saúde, na indústria de base, mas o TI é um suporte, é uma ferramenta essencial, independente do core business que você atue, né? Para falar um pouquinho mais sobre números, né, a gente costuma falar isso também com os nossos fabricantes. É importante, nós temos as soluções, mas o que efetivamente diferencia são os números, né? A gente comprovar através da prática aquilo que a gente faz e que está tendo sucesso, né? Então, desde 2003 para cá, mais de 16 anos de experiência, nós temos 5 escritórios espalhados pelo Brasil, o nosso headquarter está lá em Vitória, no Espírito Santo, nós temos escritórios comerciais no Natal, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, em BH e aqui em São Paulo, de onde eu estou falando. Ao longo desses 16 anos, mais de 5 mil soluções comercializadas, mais de 1.200 clientes ativos e mais de 500 cases validados. Esse é um dado importante, né? O trabalho ser feito, a gente alcançar os clientes, mas mais importante do que isso é você ter os cases validados. São aqueles projetos onde a gente realmente implantou essas soluções tecnológicas que a gente traz e que o cliente deu o aval final, não realmente cumpriu, ou às vezes excedemos a expectativa, né? Nossa equipe toda formada por especialistas certificados, com vasta experiência em gestão de projetos, na parte de TI. Que nem eu falei anteriormente, o nosso headquarter está lá em Vitória, no Espírito Santo, e nossa equipe de NOC, SOC, tá toda lá no Espírito Santo com todos os nossos especialistas, e os outros escritórios aqui espalhados pelo Brasil são escritórios comerciais. A gente atua, né, na parte de cibersegurança, defesa de rede, né, todo o conjunto de appliances, hardware, softwares e suporte necessários para esse tipo de segurança. Também atuamos com parte de infraestrutura, data center on-premise e híbrido também. Fazemos a parte de segurança em nuvem, acesso, né, infraestrutura de acessos, que uma ferramenta muito importante hoje em dia, autenticação, múltiplo fator de autenticação, por essa questão de home office que foi imposta aí pela pandemia, e outras soluções também. Tá? Essa aqui é uma DEFCON Brasiline, que é uma
condição de prontidão de defesa, que foi inspirado na DEFCON dos Estados Unidos. Então, ali na base da pirâmide, a gente costuma informar que é o nível mínimo, é aquilo que se exige minimamente de uma empresa, né? Endpoint, um backup, são ferramentas essenciais que todo negócio, desde o small business até enterprise, deva ter, né? Aí subindo a pirâmide no DEFCON 4, aí você tem Gateway, o NOC, o WAF, Web Application Firewall, algumas outras ferramentas, aí em grau de importância até chegar lá num plano de disaster recovery, né, que é o seu negócio, por algum motivo, seja por um ataque, seja por um ransomware, ele seja descontinuado, você não tem mais o seu negócio ativo, então, por isso, um backup, um acionamento de SAT-DR, alguma coisa que faça o seu negócio ser retomado, né? A gente atua também com a gestão Brasiline 360, uma gestão da área de TI suportada por toda a estrutura da Brasiline. Os nossos experts, os nossos equipamentos, os nossos parceiros tecnológicos, né? Então, o intuito da gestão, de você fazer uma gestão com uma empresa especializada em TI, é você ter foco no seu core business, né? Ter um baixo custo de aquisição. Tem os serviços de NOC e SOC, que são importantíssimos, né, para você fazer você ter a governança da sua rede e da segurança, né, da sua empresa, e você também ter um horizonte de saber exatamente quanto que é o custo de aquisição, né? Você tem um contrato fixo com valor mensal, sabe exatamente quanto vai pagar, e isso consegue também dar uma segurança financeira maior para as empresas, né? Aqui falando um pouquinho dos nossos clientes que a gente tem na área da saúde, nós temos na indústria, na parte de governo também, bem espalhado mesmo, bem variado, diversos tipos de core business. Cases também, importante falar, a gente teve alguns cases aí recentes, né, com a Defensoria Pública, a gente implantou um ambiente de acompanhamento de TI, lá no pessoal da Defensoria. Na Cozinha Itatiaia foi um projeto muito bacana com o SNOC, que a gente vai falar mais à frente. É uma ferramenta tanto da parte de NOC quanto da parte de SOC, e é suportada pela F-Secure, importante ressaltar. E aí outros cases também, tá? Agora aqui são um mapa, né, com alguns dos parceiros que nós temos, e aqui destacamos a F-Secure que vai falar hoje sobre essa parte de segurança. Vou passar a bola, então, para o Marcelo. Maravilha. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui meus slides. Só me avise, por favor, quando estiverem vendo. Tudo ok. Maravilha. Bom, antes de começar, vou me apresentar. Meu nome é Marcelo Saad. Eu fico baseado aqui em Helsinki, na Finlândia. E fico aqui no escritório matriz da F-Secure. E trabalho aí como Inside Sales Manager para toda a América Latina. Hoje eu estou basicamente cuidando de renovações e novos negócios. E aí os novos negócios bem focados aí nessas tecnologias de última geração. E para falar aqui sobre o nosso tema, né, como proteger sua empresa de ataques cibernéticos avançados e persistentes, eu queria entrar um pouquinho no detalhe do que significa cada coisa, mas brevemente aqui falar só um pouquinho da F-Secure. Foi fundada em 1988, então já são aí mais de 30 anos de experiência no mercado de segurança, e fica baseado aqui em Helsinki, como eu mencionei. São mais de 1.600 funcionários, espalhados aí em 27 escritórios, e a gente atende aí através desses escritórios mais de 100 países. Em termos de operadores, aí nós temos 200 operadores e mais de 6.500 parceiros, sendo um deles a própria Brasiline. E aí, até explicando um pouquinho melhor como funciona esse modelo de negócio, basicamente nós fornecemos a solução de tecnologia, aí, o antivírus, a detecção e resposta e gestão de vulnerabilidade, e a Brasiline faz todo o acompanhamento desse ambiente e a gestão de toda essa ferramenta para o cliente não ter
essa preocupação extra de ter que ficar manuseando esse tipo de ferramenta. Aqui são só alguns prêmios e certificados. Um que acho que é legal ressaltar é o Mitre. Aí depois o Vitor vai entrar um pouquinho mais no detalhe aí detalhe técnico sobre o resultado. Aqui eu separei um slide para falar um pouquinho sobre o porquê nós somos um alvo, né? Ou se nós somos um alvo. Então a principal questão que a gente vê hoje é obviamente o dinheiro, né? Quando existe um cyberataque, as pessoas estão principalmente focadas em extrair alguma vantagem financeira. E hoje em dia, com essa questão das criptomoedas, ficou muito mais fácil de você realizar transações financeiras pela internet e não ser rastreado, né? Então a gente vê cada vez mais que esse é o objetivo final, mas não só isso, informação também entra aí como um fator muito pesado, especialmente aí se você toma em conta governos e algumas instituições que têm informações de patentes e qualquer tipo de informação privilegiada. Isso também é um fator decisivo para algum tipo de ataque. E também as pessoas, né? Então, aí hoje em dia você tem pessoas que têm certa influência, que possuem certas informações, ou até mesmo que os criminosos estão atrás de extrair algum benefício financeiro. Aqui tem um slide bem interessante que ele detalha um pouco como estão divididas o escopo da ameaça, né? O que a gente tem visto mais no mercado. E se você olhar a parte de baixo da pirâmide, começa com os ataques em massa. Esses ataques têm um volume muito grande. O dano que ele causa não é tão alto quanto os acima da pirâmide, mas também tem um dano considerável. E aí, o que inclui isso? Seriam qualquer tipo de e-mail, phishing, spam, malware, esse tipo de ataque que hoje vai desde o príncipe de Uganda dizendo que você recebeu uma herança, até aí hoje em dia e-mails mais detalhados e complexos que realmente parecem ser de alguma organização, agora com essa questão do coronavírus, ou até mesmo de alguma instituição, de alguma empresa de compras que você realizou uma compra. Eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe do que a gente vem observando nesses últimos tempos, aí até com Covid e tudo mais. Ataques avançados, que aí já são ataques que envolvem uma tecnologia maior por trás do ataque, então, principalmente o que a gente vê hoje são ransomwares. Basicamente, eles criptografarem os arquivos da sua máquina e pedirem um resgate para desbloquear esses arquivos, ou até mesmo o que foi observado muito com essa questão do Covid foi ransomwares em hospitais. E aí é onde se bloqueavam informações dos pacientes até que fossem pago aí certas quantias através de criptomoedas e tudo mais. E por fim nós temos os ataques direcionados, que aí já entra no topo da pirâmide. Eu acho que vocês não conseguem... talvez vocês consigam ver o meu cursor. Basicamente são os ataques aí realizados com o objetivo de atingir uma empresa específica, uma instituição específica. Então aí a gente teve um caso bem recente foi o caso da companhia aérea EasyJet, que teve aí informações de milhões de clientes divulgadas. Depois eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe sobre esse caso. E esses já são ataques conduzidos por humanos, e quando a gente diz um ataque direcionado e persistente, a gente está falando de, basicamente, quando se decide atacar uma empresa específica, a persistência vai vir até que você consiga furar aquela barreira. E aí nós temos também, hoje em dia, no topo da pirâmide, o caso dos Estados-nações, né? Essa questão da cyberguerra que já existe entre nações invadindo nações, e aí se utilizando muitas vezes de empresas, de organizações governamentais para conseguir acesso a informações. E aí esses tipos de ataques já são completamente mais avançados e de um outro nível. Aqui eu separei alguns e-mails recentes que vêm circulando. Esse foi um que foi registrado em fevereiro desse ano, e é aquele clássico e-mail de pagamento de uma fatura, né? Então, basicamente dizendo que sua fatura não foi paga, que você possui aí uma fatura em aberto. Na verdade, ele até está dizendo aqui para você abrir a fatura, checar se está correto e reenviar essa fatura para esse destinatário. Obviamente, aí
é até razoavelmente fácil de perceber que isso não é algo legítimo, e isso foi no Vietnã. Aqui teve um exemplo na Filipinas. Esse já foi bem mais relacionado com a questão da pandemia, né, recomendações de viagem. Do lado direito aqui vocês veem o Recons Spam, e aí basicamente dizendo para você executar esses arquivos e seguir aí as recomendações de viagem, né? E aí na esquerda você vê o documento legítimo, obviamente com todos os carimbos, aí toda a informação. Eu separei esse dos Estados Unidos também, que eu achei bem interessante, esse já foi em março desse ano, que é basicamente tentando imitar a DHL, né, do serviço de entrega, e basicamente dizendo aí que você tem uma encomenda, um pacote, e nesse caso, se tivesse aqui o logo, de repente, da DHL, ou algo um pouquinho mais bem feito, já seria bem factível de que alguma pessoa clicasse, especialmente porque aqui no front você consegue ver que tem DHL Customer Service, e parece razoavelmente legítimo. Então, esse tipo de e-mail acaba ainda assim pegando muita gente. Aqui só alguns últimos exemplos. Esse aqui foi na Itália, também aí se aproveitando da questão do coronavírus, passando informações e tudo mais. E um último caso de Israel, que esse eu acho um dos mais, enfim, tristes aí de você ver que esse tipo de coisa acontece, que é basicamente dizendo, segue anexo o remédio ou a cura para o coronavírus. E aí, teoricamente, você executa esse arquivo e aí sua máquina estaria infectada. Então, basicamente, hoje a gente vem observando cada vez mais a tentativa desses hackers tentarem criar situações extremamente conectadas com a realidade, e você eventualmente acaba caindo nesse tipo de e-mail. Aí eu separei alguns casos interessantes também de empresas que foram atacadas, e aí utilizando mais aquela questão do ataque direcionado e persistente, né, um caso recente que eu estava comentando é esse da EasyJet. Então eles tiveram 9 milhões de clientes com informações roubadas. Desses 9 milhões, 2.208 tiveram informações de cartão de crédito acessadas. E eu estava lendo uma matéria até recente hoje, dizendo que a multa potencial para essa infração, para esse ataque, né, seria de 18 bilhões de libras. Então, basicamente, isso ainda não está definido e decretado que eles vão ter que pagar essa multa, mas já se baseando na GDPR, né, na Lei de Proteção de Dados da Europa, o equivalente à LGPD do Brasil, essa é a multa que eles estão estimando. Eu até separei ela aqui num slidezinho para falar um pouco mais em detalhe de outras. E nesse caso, a estimativa que eles fizeram foi baseada no número de clientes. Então, basicamente, como eles tinham 9 milhões de clientes com informações acessadas, eles teriam que pagar 2.000 libras por cliente, chegando aí nessa soma assustadora de 19 bilhões de libras. E aí só mais dois casos também que foram recentes, foram em 2019, da British Airways, que teve 500 mil aí de clientes com informações roubadas também. E a multa, essa sim, já foi definida. Eles já estão obrigados a pagar essa multa, que foi 183 milhões de libras. E aí eu fiz um cálculo, isso só para minha curiosidade, assim, quanto que ficou por cliente. Então eles tiveram que pagar aí 363 libras por cliente que teve informação roubada. E por fim o Marriott, e aí esse eu separei porque me chamou muita atenção o volume de dados que foi roubado. Nesse caso aí foram 339 milhões de clientes com informações acessadas. E nesse caso aí, curiosamente, a multa até que saiu barata, porque foram 130 milhões de libras, porém 38 centavos de libra por cliente. Então você imagina se o Marriott tivesse que pagar aí essas 2.000 libras que a EasyJet teve que pagar para cada um dos 339 milhões. Por curiosidade, eu até cheguei a fazer essa conta e o número não é dos mais bonitos. E enfim, aqui foi só trazendo alguns exemplos do que vem acontecendo na mídia geralmente, nesses últimos tempos. E aí o porquê de hoje ser necessário
Antes, existia uma mentalidade muito grande de que somente com o endpoint você estaria 100% protegido, né? E, de fato, você está muito próximo de 100% protegido. Se você tem a nossa solução de antivírus, 99% dos ataques você está protegido contra. Porém, sempre existe aquele 1% que pode estar nas categorias mais altas da pirâmide, como ataques direcionados e persistentes, e aí você não consegue parar ele somente com o antivírus. Então, basicamente, aqui essa é a nossa oferta, e isso está dentro do serviço de SNOC da Brasiline. Então, como foi aquele exemplo da cozinha de Itatiaia, esse é o modelo que a Brasiline opera para os clientes, e aí ele envolve na camada de cima o pré-ataque. Então a gente considera a solução de endpoint e a solução de gestão de vulnerabilidade. No caso da vulnerabilidade, a solução se chama Radar, e aí faz todo o scanner de toda a sua rede de servidores para tentar identificar as vulnerabilidades e já agir em cima delas antes de que ocorra o ataque. E aí o Protection Service for Business, o que a gente costuma chamar de PSB, que é a proteção, que é o endpoint. E aí, depois disso, a gente tem a camada do pós-ataque, ou seja, quando já houve um ataque, aí a pessoa tentando atacar sua rede conseguiu já ganhar acesso, a ferramenta que a gente chama de Rapid Detection and Response, que no mercado geralmente eles usam a nomenclatura EDR, que é Endpoint Detection and Response, e o nosso produto F-Secure é o Rapid Detection and Response, que basicamente seria a instalação de sensores nos computadores e nos servidores, e através de inteligência artificial e análise de comportamento, a gente consegue basicamente detectar uma atividade suspeita e classificar ela com os níveis de risco possíveis para aquela atividade. Se a gente considera que aquela atividade é de um risco severo, existe já uma ferramenta automatizada que isola aquele host, tira aquele host do ambiente e previne que esse ataque, que esse atacante ganhe acesso a mais outras máquinas ou servidores, coisas desse tipo. E basicamente isso vem de encontro aí às próprias leis, a GDPR aqui na Europa e a LGPD do Brasil, onde você precisa aí ter uma detecção e resposta muito rápida. Até essa questão da EasyJet, eles estão pagando essa multa tão alta, porque houve um atraso de 4 meses até eles comunicarem que havia acontecido isso. Então, basicamente, porque eles não conseguiram detectar aquele ataque com rapidez, esse foi o tamanho da multa que gerou. Mas, enfim, da minha parte era mais isso. O Vitor agora vai entrar um pouco mais no detalhe técnico aí da nossa solução. Também passar alguns exemplos aí bem interessantes de ataques sobre a perspectiva mais técnica. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para colocarem no chat aí. Eu não sei se a gente tem essa disponibilidade, mas ou então para me interromperem ou qualquer coisa desse tipo. Só complementando, Marcelo, obrigado pela apresentação. Claro. Nós temos, quem tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, a gente vai respondendo conforme as dúvidas vão chegando, tá? Maravilha. A apresentação também vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar o link para vocês mais à frente. Maravilha. Deixa eu só colocar o Vitor aqui como apresentador. Como apresentador, né? Tela 2. Olha lá, ó. Aí só vocês puderem me confirmar que vocês estão vendo a apresentação. Só um minutinho que ainda não. Agora sim. Maravilha. Obrigado, gente. Meu nome é Vitor Viana, tá? Eu sou engenheiro de vendas da F-Secure. Eu agradeço o Rafael e o Marcelo pelo começo da introdução. A gente vai falar aqui pelos próximos minutos. A gente vai dar uma perspectiva também. Na verdade, a gente vai seguir falando sobre cyberataques e como defender contra cyberataques, tá? Eu fico aqui em São Paulo, né? Curiosamente, a Brasline é uma empresa sediada em Vitória no Espírito Santo, que é de onde eu sou. Então é bem legal, na verdade, ver isso também. Mas eu moro aqui em São Paulo e eu, assim como o Marcelo, eu trabalho para toda a América Latina. Na verdade, a gente faz um trabalho
para vários clientes em todo o mundo, Índia, África, Oriente Médio, né? A gente tem parceiros e clientes trabalhando em todos os lugares, mas é sempre uma alegria falar em português, falar com vocês, tá? Só tentando já expandir um pouco, aí falando um pouco sobre LGPD e também sobre GDPR, tá? Sobre um pouco a ideia de que para essas novas regulamentações, a gente precisa trazer um processo de cybersecurity, né? É bem legal isso, porque a gente começa a ver, basicamente, quando a gente começa a entender o que são essas 4 fases de acordo com o Gartner, né? O Predict, Prevent, Detect, Respond, preditivo, preventivo, detecção e resposta, que foi o que o Marcelo já falou, né? Então a gente tem que entender o que é cada uma das atividades que a gente tem que fazer. A gente tem que saber quais são os nossos riscos e qual é a nossa superfície de ataque, né? Ou o nosso cenário de ataque, para a gente poder criar estratégias de defesa, minimizar a superfície, identificar e conter os incidentes que aconteçam no momento que eles acontecem e depois fazer algum tipo de reação. Se vocês estão pensando que isso é mais ou menos o trabalho da pirâmide que o Rafael mostrou no ponto de vista do SNOC, porque é verdade, é bem esse o cenário. Agora, quando a gente começa a olhar a própria lei, a LGPD, a gente procura nos parágrafos, a gente vê onde que ela fala cada um deles, né? Então, no artigo 46, a LGPD fala que a gente tem que ter planos de resposta a incidentes e remediação. Um pouco diferente da GDPR, que inclusive fala que a gente tem que detectar ataques que aconteçam na nossa empresa e reportar esses ataques em no máximo 72 horas. Isso não está na LGPD, mas para a gente isso é irrelevante, não está o tempo. A gente precisa mostrar o que o incidente cibernético aconteceu e como ele aconteceu e o que a gente fez para conter. Em todas essas empresas que o Marcelo mostrou, os erros aconteceram. E o erro aconteceu foi que o pessoal não fez esse trabalho. E a gente também tem que trazer um processo de avaliação sistemática de impactos e riscos da privacidade. Quais são meus hosts? Quais são meus hosts mais críticos? O que eu tenho que fazer para corrigir os possíveis problemas dentro desses hosts? Tá? Para isso, a gente vai usar muito o trabalho também de frameworks internacionais, padrões internacionais, incluindo aí o próprio MITRE, que vai nos ajudar com basicamente 2 grandes, eu vou chamar de frameworks, embora eles não sejam, para ajudar isso, que é o Common Vulnerability and Exposures e o ATT&CK. Tá? Não vou voltar a esse slide, porque realmente o Marcelo já comentou, mas é a ideia da gente poder ter dentro dessa pirâmide, ter a proteção de todos eles. E é bem legal que essa pirâmide, a gente pode trazer de volta essa pirâmide para o próprio SNOC, né? Para a pirâmide do serviço da Brasiline. Quanto mais a gente vai subindo, mais a gente precisa de novos tipos de serviço, né? E a gente vê os grandes problemas que acontecem, que é o fato de vulnerabilidades, aí falando especificamente sobre vulnerabilidades, elas se tornam muito onipresentes. A gente vê outras empresas por aí oferecendo scan de vulnerabilidades, eu faço só um scan, eu faço um pentest, as empresas têm buscado isso. Se vocês estão nesse cenário, eu acho que é válido vocês irem para esse caminho, contratar pentesting, mas eu digo para vocês, o problema de você fazer um pentesting hoje é que se uma nova vulnerabilidade é descoberta a cada 36 minutos, se você fez um pentest hoje, eu digo que daqui a 2 meses, provavelmente o seu pentest já não vai ser mais tão válido, né? Então, a gente quer resolver isso com um serviço de análise e gestão de vulnerabilidade, eu vou dizer a expressão contínuo. Por quê? Porque todo dia novas vulnerabilidades são descobertas, então com alguma frequência, vocês precisam saber se vocês têm alguma vulnerabilidade que é prevalente, né, e que pode ser explorada dentro do ambiente de vocês. Né? E aí existem muitas vulnerabilidades, vocês vão ver que o atacante, que não é besta nem nada, ele sempre vai buscar vulnerabilidades que permitam a ele executar código. É o tipo de vulnerabilidade mais comum e é o tipo de vulnerabilidade mais perigosa. Que é o quê? O atacante ele quer executar alguma coisa dentro do ambiente de vocês, especialmente do que está apontado na internet. Então, quando essas estratégias essas vulnerabilidades em aplicações web, por exemplo, em 2013, eram de um determinado tipo, ainda injection é sempre mais comum, né? Code execution se relaciona muito bem com a ideia de injection, que eu quero injetar o meu próprio código dentro do meu alvo. Mas a gente começa a ver os outros cenários. O que antes era muito comum, por exemplo, cross-site script, tem dado uma diminuída, né? Eu acho que até saiu da lista de cross-site. Não, caiu da terceira, do A3, caiu para o 7. Mas a gente vê com isso como nós vamos desenvolver nossas aplicações web com o cross-site script em mente, mas a gente esquece, por exemplo, vulnerabilidades do tipo do external entity, né? O XXA, né? Que é uma vulnerabilidade, por exemplo, para dar um exemplo a vocês, que dependendo de como eu construo a minha aplicação, e aí a gente sempre tem que saber as aplicações que vocês têm, que vocês contrataram, levar em conta isso, porque dependendo do que pode acontecer, alguém pode roubar qualquer tipo de dado que tenha dentro da sua aplicação, só chamando um XML, tá? Para isso, existe o Common Vulnerability Exposures, o CVE do MITRE, e também existe o OWASP, né? O OWASP. São 2 frameworks que é o que a gente quer ajudar vocês a trazer. Obviamente que é muito bom que todo mundo conheça, mas a gente consegue ter a visão desse tipo de problema, se isso está acontecendo na rede de vocês, a gente consegue trazer e resolver. Eu vou só falar um pouquinho do ATT&CK,
que é outro framework, e já é um framework direcionado para a parte de detecção de incidentes, que normalmente as empresas têm sofrido muito com esse tipo de problema. E o framework, o ATT&CK, ele basicamente virou, ele não é um framework, na verdade ele é uma base de conhecimentos aberta, mas ele já virou um framework para a gente poder detectar ataques. Basicamente, se vocês conhecem o ATT&CK, e aí não me pergunte que significa a sigla ATT&CK, né? O pessoal adora esses acrônimos esquisitinhos aí, mas se você conseguir entender todos os eventos que acontecem no ATT&CK e você trouxer eles para dentro da sua detecção, você basicamente vai poder detectar, vou me arriscar a dizer, todo o ataque cibernético, inclusive o avançado. Então, todas essas multas que tiveram aí, EasyJet, eu vou falar da Equifax, eu vou falar dos ataques do Swift, a gente consegue, basicamente, se eu tiver esse processo, eu consigo detectar, tá? Não vou passar mais rápido sobre o que está escrito aqui, mas é exatamente essa que está explicando o que é o ATT&CK, tá? O ATT&CK, ele serve, então, tanto para equipes de defesa, quanto que fazem, né, segurança defensiva, quanto para segurança ofensiva, né? Basicamente, um Blue Team tem que ter todas as técnicas do MITRE, do ATT&CK, né, que são poucas aqui, que vocês podem ver na tela. Eu tenho essa matriz, eu basicamente tenho que ter essa matriz, trazer essa matriz para dentro da minha lógica de detecção, do meu CIEM, por exemplo, ter essas regras escritas, para eu poder entender e eu poder desenhar o kill chain de um ataque. Parece que é bastante trabalho para ser feito, e é muito trabalho, mas por sorte, se a gente pega um SNOC, esse serviço está basicamente completo e incluído dentro para vocês. Essa é a grande beleza, né? Então, o bom do MITRE, do ATT&CK, é que ele vai ensinar para a gente tanto, a gente fala, vai ensinar o que e o como, né? Então, é o que o atacante tem objetivo? O atacante tem o objetivo, por exemplo, de setar persistência. Quando eu ganho acesso a uma máquina, eu como atacante, eu acabei de ganhar acesso a uma máquina, a primeira coisa que eu tenho que fazer, ou uma das coisas que eu tenho que fazer, é garantir que depois que o reboot seja feito, eu continue com acesso a essa máquina. Então, o atacante ele não tem uma maneira de fazer isso, ele tem 20 e tantas maneiras. Então, existem 20 e tantas técnicas diferentes que um atacante tenta fazer. Quando a gente vai vendo, basicamente, que é muito comum que um atacante, especialmente um APT mesmo, que a gente chama, né, uma organização de ataques avançados e persistentes, ela use mais do que uma. Ela tenta da primeira vez, ela vai tentar, por exemplo, fazer uma execução através de uma API. Não consegue, ela vai e tenta executar direto via PowerShell. Isso é muito comum, a gente vê múltiplas técnicas. De novo, o que vocês têm que fazer? Cada vez que alguma dessas atividades seja feita, vocês têm que ter esse evento logado com uma assinatura e, de preferência, com algum tipo de tag que indica, opa, isso é uma execução. Isso é uma execução de alguma coisa, ou isso é uma tentativa de persistência. Para ir para a sua equipe de resposta a incidentes poder atuar para resolver. Não é fácil fazer isso, mas não se preocupem, a gente tem a solução. Tá? Então, vamos contar algumas historinhas de terror, né? Para que vocês não sejam os próximos. Não dá para imaginar que só porque essas empresas aqui, a gente está falando de empresas que tomam multa de milhões ou roubado milhões, vocês não podem ser alvos, porque infelizmente vocês podem ser. Né? A gente vê os cenários de ataque, depois até vou tentar falar um pouquinho sobre os Dukes, né? o Cozy Duke, que é o APT29. As táticas iniciais que eles usam são bem interessantes. Eles começam com meio que um malware não direcionado, né? Eles fazem o que eles chamam de spray and pray, né? Eles disparam o phishing deles para um monte de gente, imaginando que algumas pessoas vão cair. Depois disso, eles começam a enumerar, usar várias técnicas para enumerar os alvos e o que eu ataquei? Aqui eu ataquei um banco. Se eu ataquei um banco, eu posso usar um diferente tipo de objetivo final para atacar esse banco. Mas se eu tiver atacado, por exemplo, uma empresa de recursos humanos, aí eu posso usar essa empresa de recursos humanos como ponto de ataque para um banco, por exemplo. E se não tiver nada disso, ele só dropa um ransomware e acabou. Mas, por exemplo, um ataque ficou bem famoso, 2016, 2017, 2018, aconteceu outras vezes, aconteceu no Chile, aconteceu no México. Esse ataque está muito comum, sendo organizado, no geral, por uma equipe chamada Grupo Lazarus, né? E eu não lembro o APT de cabeça, mas está escrito aqui, tá? Roubaram 81 milhões do Banco do Bangladesh, quase chegaram a roubar 950 milhões, mas aí eles tentaram roubar 950 milhões, mas eles erraram e colocaram, acho que foi 9 bilhões, alguma coisa assim, foi um erro de digitação, e isso chamou a atenção do sistema do banco, né? Eles, basicamente, o acesso que eles faziam é ganhar acesso aos sistemas dos bancos, movimentar lateralmente até encontrar uma máquina que tivesse acesso ao SWIFT, que é aquela rede de transferência de dinheiro, abrir uma conta de um banco A, abrir uma conta do banco B, transferir 1 milhão do banco A para o banco B. Essa é uma maneira muito fácil de ser feito ataque, e eu digo a vocês, infelizmente, se eles tentarem fazer isso de novo agora, a chance deles conseguirem pegar algum banco é de quase 100%, porque os bancos ficaram com muita discussão de que o problema era o SWIFT, o problema não é o SWIFT, o problema são as redes dos bancos. Então eles tiveram um objetivo financeiro muito bem feito com relação a isso, né? Esse caso ficou bem famoso, né? O pessoal chama de insane, gente, não teve nada de insane, não teve nada demais nesse ataque, tá? Então eles começavam basicamente com macros, scripts. Pô, mas quer dizer que alguém cai com isso? Sim, gente, alguém cai. Se eu enviar, se um atacante enviar
5 e-mails de phishing direcionados para a empresa de vocês, para 5 pessoas aleatórias, a chance de que uma pessoa acaba recebendo e clicando é quase 100%. Né? E é esse o número que eles usam. Eles não disparam isso para 1 milhão, para toda a empresa de vocês. Eles disparam isso para 5 pessoas. Depois eu explico qual que é o conceito também. Né? Então, vetores de ataque como e-mail, quase sempre e-mail. O e-mail ele é muito barato e ele tem uma taxa de eficiência muito boa. A gente viu cenários, por exemplo, em Bangladesh, foi o hacking via rede. Outro grande problema, eu imagino que em Bangladesh o que aconteceu? Alguém que trabalhava em algum lugar não tinha Wi-Fi. Putz, aí tem Wi-Fi que não funciona nesse negócio, o que eu faço? Aí alguém que foi um proativo falou, peraí, eu vou comprar um roteador Wi-Fi, né? Não falaram do switch, mas beleza. Já vi esse caso também. Trago esse equipamento aqui, coloco na rede, distribuo aqui a rede para todo mundo e fica tudo bem. Só que esse switch, no caso de Bangladesh, eu já vi isso no Brasil, tá? Pessoas que trouxeram o router de casa e plugaram na rede, né? Tá fora do firewall, tá fora da política, enfim. Vocês têm que saber se isso está acontecendo na rede de vocês, e isso é outro problema que a gente pode ajudar, né? Command and Control, bem comum, eles precisam ter uma capacidade de fazer acesso remoto. Depois, aí eles mascaravam as ferramentas que eles utilizavam com nomes similares a ferramentas, né? O pessoal chama isso até de companion, né? Eu crio uma aplicação .com, né? Para garantir que ela, por exemplo, calc.com, é um negócio antigo, mas funciona até hoje. Calc.com, aí isso é executado quando eu chamo calc, pelo caso, como o Windows era feito, pelo menos no passado, né? Chegaram a ouvir falar deles trojanizando o Foxy PDF Reader, que é muito comum também, você trojanizar aplicações seguras. Agora, como é que você sabe que a aplicação que vocês estão usando foi trojanizada ou não foi? De novo, a gente tem a solução, né? E a movimentação é feita utilizando técnicas bem conhecidas. Mimikatz, PassTheHash, PSExec, que vai executar alguma coisa dentro da rede. Algumas vezes a gente usou alguns tipos de Remote Admin Tools limpos. Por exemplo, TeamViewer. Mas a grande questão é, se alguém está usando o TeamViewer na rede de vocês e vocês não são usuários de TeamViewer, vocês têm como saber? De novo, a gente tem a solução. Tá, é verdade, a PT37 e a PT38, eles são vinculados à Coreia do Norte, e eles são, embora eles sejam uma PT, eles têm o objetivo especialmente de recuperar financeiramente, juntar dinheiro para financiar os outros tipos de ataques, inclusive de armas cibernéticas e não cibernéticas da Coreia do Norte, né? Então aqui eles falaram, eles juntaram mais de 100 milhões, na verdade foi bem mais, né? Dizem que eles não completaram todas as transações, mas só esse dinheiro que eles tiveram aí parece que está financiando toda a equipe de cyber weapons lá da Coreia do Norte, tá? Eles são basicamente financeiramente motivados, são chamados tanto de APT-37 e APT-38. Em compensação, as atividades, as táticas, as técnicas e os procedimentos deles são bem conhecidos. A gente conhece quais são as atividades. Eles usam, então, Command Line Interface, eles destroem dados, eles encriptam dados, eventualmente, utilizando o ransomware Hermes, né? Então é esse tipo de cenário que a gente está falando. No caso do Equifax, empresa de crédito, que perdeu... O pessoal fala que essa foi uma das maiores perdas financeiras, uma das maiores cyberataques da história da humanidade. 143 milhões de dados pessoais identificáveis vazados, ou somente 44% da população dos Estados Unidos. E a Equifax se comprometeu a pagar $20 mil para cada um desses. Não foi exatamente para 143 milhões, porque algumas dessas pessoas aqui não eram cidadãos americanos, então eles não podem receber. Mas que seja 100. Aí vocês multiplicam $20 mil para 100 milhões de pessoas e vocês vão calcular a perda financeira da Equifax. Que aconteceu por causa de algo extremamente básico, a ponto de ser trivial, né? Eles tinham aplicações web, né? Servidores de aplicação dele na web, que os executavam através de Apache Struts. Uma vulnerabilidade da Apache Struts foi republicada em março, né, em 7 de março de 2017, foi publicada uma nova vulnerabilidade que vai ser corrigida. Detalhe, desde 2012 que o Apache Struts fica com essas novas vulnerabilidades e novas patches sendo publicados todo o tempo, né? A Equifax tinha uma política, uma bela política de segurança dizendo que os patches são aplicados a cada 48 horas, mas a pessoa que tinha que aplicar o patch não estava lá, entrou de férias, saiu, ou simplesmente não fez. E eles não fizeram o patch e demoraram 2 meses até o patch ser feito. E aí, quanto tempo demorou entre a vulnerabilidade ser publicada e a Equifax ser atacada? 7 dias. Exatamente uma semana. É isso que acontece com as empresas, tá? E a vulnerabilidade que tinha, que é a CVE 2017-5638, é tranquila, é só uma vulnerabilidade que tem risco de segurança 10. Que basicamente um atacante pode, executando essa vulnerabilidade, que ele executa de maneira remota, ele tem acesso completo aos dados. Então veja o tipo de erro que pode acontecer. Aí a pergunta que fica para vocês podem responder no chat se quiserem, mas é uma coisa para vocês pensarem. Quantas vulnerabilidades de risco 10 vocês têm nas aplicações de vocês, nos servidores de vocês, nos endpoints de vocês? Vocês já fizeram esse processo? Essa é a minha pergunta.
caso da Nosk Hydro, que é uma empresa de produção de alumínio, né, eles têm uma planta de produção muito grande na Amazônia. Um parênteses, na verdade, eles, em 2017, eu acho, eles tiveram um problema que eles vazaram um pouco de alumínio lá na floresta amazônica, foi um negócio até meio complicado, nada a ver com isso. Mas aí o que aconteceu foi que em 2019, no ano passado, o pessoal entrou para trabalhar e tinha essa mensagem aqui: nem tente ligar seu computador e fazer mais nada porque os seus arquivos estão todos encriptados, né? Só afetou 35 mil funcionários deles, ou 35 mil computadores, e 170 localidades. No caso deles foi explicitamente terrível, porque quando a gente está falando de alumínio, o alumínio ele é um pouco diferente das outras produções, até um negócio que eu não sabia, né? Você basicamente liga uma fábrica de alumínio, começa a produzir e você nunca para. Não existe parada programada na fábrica de alumínio. Você não pode. Um forno de alumínio você nunca pode desligar. Se você desligar, ele esfria e parece que o alumínio cola e você joga a fábrica fora. Até o que aconteceu numa fábrica na Venezuela, né, da produção de alumínio, por falta de energia. Também esse problema, o alumínio usa muita energia, né? A fábrica deu daqueles problemas de falta de energia lá na fábrica na Venezuela, e a Venezuela está, sei lá, quase um ano sem conseguir produzir alumínio. Um negócio assim. Então, quando aconteceu isso com a Nosk Hydro, eles ficaram na discussão se eles iam pagar o ransomware que foi pedido, que era qualquer coisa na ordem de 10 a 15, 20 milhões de dólares de resgate que os caras pediram. Os caras que atacaram eles sabiam que tinham atacado 170 localidades. Eles sabiam que eles tinham acesso a 35 mil equipamentos. Eles sabiam que o pessoal da Nosk Hydro não ia conseguir produzir alumínio nos próximos horas. Ou pelo menos não ia ter acesso aos computadores para poder fazer isso. Então imagina, tipo, se a gente não paga esses 10 milhões, a gente poderia tomar um prejuízo e perder todas as nossas fábricas, ou algumas das nossas fábricas, né? Eles tomaram prejuízo de só 50 milhões de dólares, foi muita sorte, porque eles conseguiram trazer algumas pessoas que estavam aposentadas, que eram os tiozinhos antigos lá, que sabiam como fazer a operação de alumínio baseada em tabela, umas tabelas de papel, um negócio muito louco, assim. Tá sorte que essas pessoas estavam vivas, isso foi uma grande sorte da Nosk Hydro. E a gente vai analisar o que aconteceu com a Nosk Hydro, né? O pessoal falou, foi o ransomware, como é que uma empresa consegue cair com relação ao ransomware, né? E aí, basicamente, a gente viu que, embora o resultado final tenha sido um ransomware, a gente viu, basicamente, que não é necessariamente um ransomware genérico, né? Foi algo muito direcionado para eles. O ransomware em si, que é o LockerGoga, tanto faz, né? Basicamente, eu posso usar qualquer ransomware que eu sei que eu não tenho uma maneira de fazer uma desencriptação, né? Mas o que aconteceu? Os atacantes penetraram na rede e estabeleceram meios alternativos de enviar o ransomware, que eles querem dizer, basicamente, que alguém hackeou a rede deles, navegou por toda a rede deles, roubou credenciais, escalou privilégios, tinha acesso completo à rede, depois você pode dropar o ransomware para terminar o trabalho. Agora, quando a gente começa a analisar os comentários, a gente vê que a companhia, onde a companhia falhou, foi exatamente que ela não conseguiu identificar e quarentenar os usuários e os dispositivos impactados, né? Então, o que falhou para eles, né? Falhou com eles exatamente essa parte deles não conseguirem identificar o ataque de maneira proativa, né? Então, falhou para eles a capacidade de fazer o Predict, Prevent, Detect, Response, especialmente para eles, no caso, a gente viu que, na verdade, no caso deles, não houve nenhuma vulnerabilidade a ser explorada, tá? Vou passar um pouquinho, só para não tomar mais muito tempo, mas é um outro cenário, um APT contra a Arábia Saudita, mesma coisa, tá? A gente consegue sempre, nesses ataques, a gente identifica os sinais, né, de meses antes do ataque realmente acontecer, do payload destrutivo, tá? Então, no caso desse APT da Arábia Saudita desse ano, exploraram uma vulnerabilidade conhecida numa aplicação de VPN. Então, o que a gente tem que saber, né? O que a gente precisa fazer, né? Ampliar a nossa capacidade de detectar os riscos e incidentes. De novo, não vou voltar para isso, mas o Marcelo já falou, desde o antes do ataque até o depois do ataque, a gente vai cobrir isso com 3 grandes serviços. No fundo, o serviço que a gente vai falar é menos importante do que vocês entenderem isso como SNOC, tá? E a gente vai incluir várias atividades para vocês aqui. A gente vai desde fazer o trabalho de ajudar vocês a descobrir a superfície de ataque de vocês, quais são os problemas. Dentro do meu ambiente, eu tenho Apache Struts, ou eu tenho Apache Struts com vulnerabilidade de risco 10, ou 9, ou 8. Qual é o meu nível de ataque? Qual é a minha superfície de ataque? O que eu preciso fazer para diminuir essa superfície de ataque, né? E a gente consegue fazer isso através de um serviço chamado Radar, que é parte do SNOC. E a gente consegue analisar tanto o que vocês têm que está apontado na internet, tem, né, basicamente, por exemplo, servidores onde eu estou rodando minhas aplicações, ou meu servidor de e-mail, ou até minha aplicação de VPN, que tem que ser acessível via internet, né? Tem vulnerabilidade, preciso saber. Até minha rede local. Para que não aconteça com vocês o que aconteceu com a Nosk Hydro, né? Vulnerabilidades dentro da rede que permitiram que o atacante ganhasse acesso completo à rede, né? E vocês vão descobrir se vocês têm vulnerabilidade desses riscos. No caso, eu tenho algum servidor Linux dentro, eu tenho essa vulnerabilidade presente de risco 10, né? Que está presente em 3 dos meus hosts. E o que eu preciso fazer? Eu preciso corrigir patches de segurança nesses 3 servidores. É o que eu preciso parar e fazer, né?
E esse risco vem do NIST, o NIST que ajuda a gente a calcular isso. O nome da vulnerabilidade é mantida pelo CVE, e quem calcula o risco é o Common Vulnerability Score System, que é um framework internacional. Então, que foi exatamente o que a LGPD manda a gente fazer esse tipo de trabalho. Então, sempre avisar do seu risco, hardening, patching, mudança de configuração, vocês precisam ter realmente alguém ajudando vocês esse tempo todo. Passa um relatório, eu estou com um nível de risco muito alto, mas então nós vamos fazer um grande trabalho aqui de correção e atualização, depois a gente faz a gente precisa refazer esse trabalho, né? Então a grande ideia desse serviço, que é parte do SNOC, que é bem legal, é que isso vai ser feito de maneira constante para vocês. Aí uma provocação rápida, não quero tomar muito tempo, essas são as vulnerabilidades mais conhecidas, né, mais prevalentes de 2016, 17, 18 e 19. Quais delas vocês têm? Se vocês conseguem responder isso aí, não, eu posso te garantir que eu não tenho nenhuma dessas vulnerabilidades no meu ambiente, parabéns, bom trabalho para vocês, gostei bastante. Se vocês não sabem responder isso e querem ter essa resposta dessa pergunta, falem com a Brasline, que a gente consegue garantir que a gente dá essa resposta para vocês imediatamente. Né? Agora, é legal também, né, você veja que uma das vulnerabilidades mais prevalentes, né, essa aqui, também que ela tem diminuído, né, a prevalência dela em 2019, mas ela é uma vulnerabilidade reportada em 2012. Então, não é bastante incomum que a gente veja esse tipo de coisa. E para eu poder detectar ataques, eu falei, é trazer essa matriz e identificar essa matriz. Ou pede a nossa ajuda, pede a ajuda da Brasline. Porque aí a gente consegue, através de todas as fases do Q-Chain, a gente consegue entender cenários e eventos, tanto no preditivo, que eu preciso mostrar para vocês quais são as aplicações, o que vocês têm de vulnerabilidade. Eu vou impedir a execução de determinados conteúdos e eu vou também fazer o trabalho de detecção dos incidentes, aquilo que a Nosk Hydro e a Equifax não conseguiram fazer, e o pessoal da Arábia Saudita não conseguiu fazer. E por que eles não conseguiram fazer? Porque a gente coleta eventos. Eles não tinham esses dados. A gente coleta esses eventos, bilhões e bilhões de eventos. Então, isso aqui é um exemplo real, que a gente está falando de um cliente que tenha 1.300 sensores, mais ou menos, como, por exemplo, alguns dos nossos clientes. A gente está falando que para a gente poder fazer esse trabalho, a gente precisa coletar 2 bilhões de eventos e passar esses 2 bilhões de eventos na nossa plataforma de detecção de incidentes. Para a gente poder chegar numa informação que a gente vai ter 25 detecções para vocês. E o que é uma detecção? Uma detecção que tenha contexto. Por exemplo, esse é um exemplo real, né, um ataque que a gente simulou, que diga que tem algo de risco severo acontecendo, escalação de privilégios, ou seja, dentro do Mitre, isso é uma técnica, a tática envolvida aqui é a escalação de privilégios, e as técnicas envolvidas, a MSI exec, conexões de rede. Então eu estou vendo que essa máquina, a máquina Workstation 10, né, essa Workstation aqui, do meu cliente EDR Yarmo, só um exemplo, ela está conectando com esse IP. Então, esse aqui é um comando de encontro. Esse é um IP misterioso. Se eu não reconheço esse IP, eu preciso já imediatamente tomar um acesso de tomar uma ação dessa máquina. O que é que o pessoal da Arábia Saudita não conseguia fazer? O que é que o pessoal da Equifax não conseguiu fazer? Identificar que os hosts estavam com algum problema, eu tenho um possível problema acontecendo, possível não, basicamente garantido, e eu bloqueá-lo. E aí, voltando ao Mitre, o Mitre agora ele está fazendo um trabalho muito legal, que ele está avaliando soluções de EDR. Claro. Só aproveitando aqui, eu peguei uma questão que a gente tem no chat aqui. Do Christopher Daré, até sobre o RDR, está questionando se o EDR seria equivalente ao IPS ou IDS. Sim, na verdade sim, tá? São boas perguntas. Eu posso entender um IPS, ou aí no caso seria um IPS, mas o IPS na sua versão com H, né? O HIPS, Host Intrusion Prevention System. Um antivírus, o EPP, ele tem sim uma função de Host Intrusion Prevention System. E o EDR seria mais um HIDS, Host Intrusion Detection System. Sim, eles fazem trabalhos parecidos, só que quando eu estou falando de HIPS e HIDS, no geral, eu que estou tendo que manter isso aí baseado em comportamento. A gente faz isso... Agora, se eu tivesse no meu IDS, né, se eu tivesse dentro do meu IDS, eu trouxer essa base de conhecimento aqui, então, como fazer isso internamente? Deixa eu só voltar para vocês rapidinho, porque a pergunta é muito boa. A pergunta é tão boa que a gente vai tentar responder dizendo assim, não necessariamente você precisa contratar FCQ para isso. Vou dizer para vocês que não é obrigatório. Se você puder fazer isso, eu falo o ATEC, né, do Mitre, porque o Mitre virou um framework. Então, se eu trouxer todos esses eventos, como eu mal parando, mas usando a expressão assinaturas do meu IDS, ou da minha base, né, e coletar dados de todos os meus endpoints, e aí tem que ser especialmente os endpoints, e eu trouxer, basicamente, eu consegui coletar essa quantidade de eventos, 2 bilhões de eventos,
e eu poder trabalhar com 600 mil eventos suspeitos, e eu conseguir responder a essas detecções dessa maneira, um IPS e um IDS baseado no host, com o CIEM poderia resolver a coisa, né? E aí eu teria que, obviamente, trazer sempre threat intelligence, todas essas novas informações do Mitre, eu tenho que modelar isso em novos ataques e trazer para dentro. Dá para fazer tudo isso, gente, nada disso é impossível de fazer. O Mitre é gratuito, todo mundo pode acessar lá e tirar as informações. No geral, é caro fazer isso, é muito complicado, porque isso dá muito trabalho para equipes de segurança menores. Então, o que a gente faz? A gente consegue transformar isso em um agente que coleta as informações e faz esse trabalho para a gente. A gente detecta os incidentes, tá? Vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer um teste. Né? Até um trabalho que a gente está fazendo, os testes do EDR são sempre gratuitos, vocês podem fazer, faz a comparação. Se você falar, não, mas é mais ou menos isso que eu tenho já tenho isso, né? Eu até não entrei no detalhe, não vou fazer demonstração hoje porque a gente não tem tempo, podemos fazer depois para vocês, não tem problema. Se eu puder detectar que o meu IDS, o meu IPS está detectando um incidente dentro do intervalo de tempo que seja no máximo baseado em horas, né? Ok, tudo bem. Mas é para isso que os EDRs surgiram. Os EDRs surgiram exatamente para dar esse complemento. Então ele não substitui o RIDS de maneira nenhuma. Na verdade, capacidades de detecção de incidentes, né? Intrusion Detection é uma coisa que o EDR está trazendo também. Intrusion Detection, eu quero detectar uma intrusão, normalmente baseado em táticas técnicas e procedimentos do Mitre, tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Qualquer coisa a gente volta a essa pergunta depois, não tem problema. Mas eu agradeço a pergunta porque ela é muito boa. E aí o Mitre que está fazendo além de tudo, ele está fazendo também avaliações. Ele avalia soluções de EDR, né? E aí, só para falar no finalzinho aqui, para complementar, eles avaliaram a gente também, né? Então, e aí eu gosto de falar isso, porque a gente foi muito bem avaliado por eles. Por esse motivo a gente coleta 2 bilhões de eventos. 1.300 sensores que a gente coloca na rede coletam 2 bilhões de eventos, eventualmente mais do que isso. Então é um volume de trabalho muito grande que a gente tem que fazer, passar para a nossa nuvem poder gerar. Então aí como é que fica a nossa cobertura? Basicamente seria, sem o MDR, né? Significa que dentro dos 134 attack cases, né, que foi uma simulação do APT-29, que são os Dukes, né, que é uma organização russa, né, uma parte do Cyber Weapons da Rússia, a gente consegue detectar 115, 86%, e, uma coisa muito legal, a gente tem uma detecção em cada uma das fases do kill chain deles. Então, em todos os momentos, você, no geral, vai ter, depois a gente explica o que é cada uma dessas scores deles, né, mas, no geral, a gente consegue dar a técnica associada, ou a tática que foi utilizada, ou uma detecção de nível geral. E em todos os casos, sem exceção, a gente dá, pelo menos, a gente chama de telemetria. Então, a telemetria, que significa que os dados do que aconteceu a gente foi detectar. Isso é como o Mitre bota os scores dele. Mas a gente consegue ver em todas as fases do ataque, a gente tem uma assinatura. Não uma assinatura, porque isso não é baseado em assinatura necessariamente, mas a gente tem esse tipo de informação. Então, no caso, por exemplo, quando o Mitre ele define que o passo 6.C1, né, que é a tentativa de dump de credenciais utilizando o PowerShell e abrindo um handling, né, para esse processo, né, com essa conta de usuário, isso é uma técnica, né, uma técnica que é utilizada pelos Dukes, né, é uma coisa que eles fazem. Então a gente consegue mostrar para vocês, a gente consegue não só pegar a telemetria, né, que seria dar os dados que isso está acontecendo, mas a gente consegue inclusive desenhar dentro do incidente e aí colocando a pontuação para cada um deles. Putz, alguém está com payload PowerShell, isso já é estranho, né, isso é bem misterioso, né? Esse payload PowerShell é código que está sendo reflected, né? Isso também juntando pelo fato de que o download que o PowerShell fez já é suspeito, que talvez sozinho não signifique muita coisa. Mas somando tudo isso, a gente consegue dar a detecção real do incidente, né? O score, pontuação final, que no caso vai ser provavelmente algo de score mais do que 90, entre o 0 a 100, mais que 90, dizendo que isso é um privilege escalation, ou, depende do cenário, vai ser um privilege escalation ou um memory dump, né, ou dump de memória. A gente tá aqui, ó, possível dump de memória usando o LSSAS. Então, e só comparando, finalizando, por favor, deixe as perguntas, a gente vai, faz as perguntas também, não tem problema. A gente só para uma pontuação. Eu até ia colocar um. Por favor. Vou falar, à vontade. Que tava bem naquele tema que você estava falando, eu estava só esperando você concluir, acho que dá tempo de mais uma, tem 5 minutinhos aí ainda. E Rafael também nos avise aí se tiver estourando o tempo. Mas a pergunta foi de novo do Christopher, obrigado aí, Christopher, pela participação. Se o RDR e Mitre trabalham com alguma técnica heurística e como ficam os falsos positivos? Tá. Como é que a gente tenta minimizar falsos positivos disso, né? Então, a gente constrói a nossa detecção ela não foi construída com o Mitre em mente, tá? É importante que diga. Isso é até legal, porque por isso que eles chamam de, essa pontuação que eu gosto, que é a pontuação que eles chamam de out of the box.
Então a gente não construiu o nosso EDR para ele ser testado pelo MITRE. Isso foi só a gente ter conseguido uma detecção de 85.82 com um produto totalmente out of the box, que é tipo, instala o sensor e acabou. Isso foi não foi tampouco foi um acidente. Porque como é que a gente tem que fazer isso? Acho que esse aqui vai ajudar. Né? A gente tem que trazer um produto que seja rápido na detecção e que a gente traga a visão do especialista. Então, na F-Secure, a gente tem especialistas, pessoas que fazem pentesting, fazem red teaming, fazem a investigação de incidente. Essa base de conhecimento, desses 30 anos que a F-Secure faz esse trabalho, tudo isso vira para o nosso pessoal lá e o nosso pessoal faz a chamada modelagem de incidente, ou modelagem de ameaça. Então, essas ameaças estão modeladas e isso a gente coloca dentro da nossa lógica de detecção. O que o nosso cliente ganha com isso? Nosso cliente não precisa fazer a modelagem ele mesmo, então ele não precisa contratar um threat intelligence, ele não precisa conhecer o MITRE o suficiente para ele conseguir modelar o ataque dele, ele não precisa habilitar o IDS dele e poder jogar essa informação no CIEM, ele não precisa pagar essa base de esse espaço que ele ia ter que guardar no CIEM, né? Quem aí já tem CIEM e foi contratar CIEM, você sabe, né? O cara fala, não, 1 tera por mês custa X. Mas 1 tera é o suficiente? Não quero saber. Joga 1 tera para mim, é o máximo que eu vou aceitar dos seus dados. A gente não se importa com quantos dados vocês estão consumindo. A gente sabe que para eu ter uma detecção do endpoint, eu preciso coletar um grande volume de dados. Né? E a gente quer minimizar falso positivo também, porque se eu só fizesse isso, tem um PowerShell bloqueia, que aí seria um pouco de heurística, né? O uso de PowerShell não deveria acontecer. Então, payload de PowerShell eu já vou bloquear. Aí eu vou sofrer muito com falsos positivos. Mas se eu fizer nesse modelo, onde eu não é que eu não bloqueie as coisas, eu posso definir que em algum momento, por exemplo, eu posso definir aqui, que se eu tiver algum incidente de risco severo, a partir do momento que ele chegue ao início severo, eu já quero tomar algum tipo de ação. Né? Por exemplo, no caso a gente pode fazer o isolamento da máquina, tira essa máquina da rede até a gente confirmar o que está acontecendo nela. Mas o tratamento de falso positivo é diferente de um antivírus, porque o antivírus, um app, né? Qualquer coisa que bloqueie, eu só quero bloquear. Aqui, como a gente está falando de inúmeros, milhões de eventos multifacetados, e alguns são suspeitos, alguns não são, alguns são normais, alguns não são, a gente precisa tomar uma decisão baseada nisso. Então a gente trata de duas maneiras. A primeira a gente sempre vai tentar colocar, desenhar um incidente para vocês poderem ter a visão e, obviamente, depois fala com o pessoal da Brasiline que eles também dão um serviço associado de olhar essa console para vocês, mas a gente também pode ajudar nesse sentido. Imagina, 3 da madrugada, vocês trabalham aí com, vocês são uma empresa do setor financeiro, por exemplo, 3 da madrugada um servidor começou a aparecer algum tipo de incidente desse tipo aqui, nem que seja severo, mas que seja de nível alto, por exemplo. E aí, meu Deus do céu, esse servidor eu não posso tirar ele do ar, eu preciso de ajuda, o que eu posso fazer? Tá vendo esse botão Elevate da F-Secure? Você aperta esse botão e um Threat Hunter da F-Secure, uma pessoa, não sou eu, não é o Marcelo, é um Threat Hunter da F-Secure, um branquelão que fica aí espalhado pelo mundo, tem vários, pelo menos umas 4 equipes, né? Ele vai pegar o incidente, olhar e confirmar para vocês e entregar o relatório. Realmente isso é uma tentativa de escalação de privilégios acontecendo na máquina de vocês, tá? Eu sugiro que vocês troquem a senha desse servidor, aí troquem a senha de usuário desse servidor, do administrador, por exemplo, porque isso está com cara de que é possível a escalação de privilégios. Então a gente minimiza falso positivo dessa maneira. Eu não vou dizer que o meu EDR é imune a falsos positivos, porque isso não existe. Né? É até um feedback negativo que todos os EDRs sofrem, é que o EDR de vocês sofre com falso positivo, e é verdade. Nem tudo que é misterioso é malicioso, mas tenta limitar isso como? Colocando o máximo possível de informação para que todos nós possamos tomar uma decisão interessante a respeito desse incidente, e se você precisar da nossa ajuda, é só pedir. Aperta esse botão e no máximo 2 horas, máximo 3 horas, de 2 a 3 horas, um analista de Threat Hunting da F-Secure vai olhar e fazer esse trabalho para vocês. Te dar confirmar um incidente, tá? Para evitar esse tipo de problema. Tá? Eu até estava comentando aqui, né? Cobrir todo o Q-Chain, correlacionar eventos e escalar para os experts. Tá? Acabei passando um pouquinho do tempo. Não sei se temos tempo para mais perguntas, vou deixar o Rafael confirmar. Nós temos algumas perguntas aqui, eu acho que não vai dar tempo de responder todas, mas a gente vai respondendo assim que for possível. Eu vou deixar aqui os contatos, tanto do Marcelo quanto do Viana, para a gente poder responder essas perguntas futuramente também. Quero demais agradecer a participação do Marcelo, do Vitor. Eu acho que foi bastante esclarecedor. É fundamental nesse tempo de pandemia, com o escalonamento, né, um aumento muito grande dos ataques, a gente ter informações preciosas a respeito da F-Secure, das ferramentas que nós temos aí, tanto na parte preditiva, quanto na pré-brecha, que nós falamos, e na pós-brecha, né, como lidar com esses ataques depois que eles acontecem. Então, mais uma vez, aí, em nome da Brasiline, quero agradecer ao Marcelo e ao Vitor. Esse webinar aqui vai ser disponibilizado nas redes sociais da Brasiline, lá no LinkedIn, no nosso Instagram.
E se vocês tiverem mais alguma dúvida, acessem lá o site da Brasiline, brasiline.com.br, e a gente vai entrar em contato. E importante também é que tanto o Marcelo quanto o Vitor deixarem aberto, a gente fazer uma prova de conceito. Então, se na sua empresa você não tem uma ferramenta robusta para fazer esse tipo de detecção dos ataques, e que você não tem uma governança, você não consegue visualizar, a camada de ataque só cresce, então solicite com a gente, solicite através da Brasiline uma prova de conceito e a gente vai envolver o pessoal da engenharia da F-Secure para fazer essa prova de conceito para vocês, tá? Sem dúvida. Pode contar conosco e... Contem com a gente que o mínimo que a gente vai dar para vocês é um relatório de vulnerabilidades e um relatório um pouco do cenário de ameaças de vocês. Isso aí a gente garante para vocês. Excelente. O Marcelo, Vitor, querem colocar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Só agradecer aí você também, Rafael, o pessoal da Brasiline. E, mais uma vez, ele vai compartilhar aí nossos contatos. Não hesitem em nos contatar. Por favor, ficamos à disposição, gente. Obrigado a todos aí. Obrigado, pessoal. Tenham um ótimo dia.